Voltando, estão aí. A gente vai começar essa nova transmissão e vamos dar um tempo pro pessoal voltar. Estão voltando, ótimo! Ótimo, 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 que bom! Estão chegando, deu tudo certo. Esse Instagram, eles dizem, vocês já falaram demais, agora vão embora! Ai, gente, vamos lá então. Adri, posso ter o comentário de novo? Eu acho que foi a Sônia. Foi tu, Sônia, que perguntaste como que a gente desenvolve essa estima? Alguém perguntou, gente, como que a gente desenvolve essa estima. Então, é aquilo que eu disse no início, né? É simples, mas não é tão fácil. O que acontece? Muitas vezes a nossa estima, ela tem vários pontos. Carol. Tá, ótimo, Carol. Então, assim, ó, a nossa estima, ela tá relacionada a várias coisas. Vamos pensar assim, ó. Quando você era pequena, bom, vamos antes de tu ser pequena, porque isso aí agora já tem, a epigenética já mostra isso. Antes da infância. Os estudos da epigenética, eles estão mostrando, gente, que a gente tem de 105 a 108 genes que são ligados à nossa capacidade emocional. Ou seja, quando a gente nasce, a gente tá tendo a nossa concepção, a gente já traz marcadores genéticos de questões emocionais. Então, olha, Carol, quando, por exemplo, a gente tem uma história familiar de pessoas que têm baixa estima, que não tem essa necessidade de respeito na sua constituição, a gente já pode, assim como a gente nasce com marcadores para obesidade, para doença cardiovascular, a gente nasce com marcadores emocionais. E muitas vezes a gente traz essas informações no nosso próprio DNA. Então, esse é um ponto, tá? E aí, tudo que a gente falar precisa ser avaliado caso a caso, porque cada indivíduo é um. Veja, eu e a Tia, nós somos irmãs, às vezes as pessoas pensam, são gêmeas, só que nós somos muito diferentes em muitas coisas. Então, mesmo tendo o mesmo pai, a mesma mãe, a nossa constituição, ela é diferente, tá? Então, assim, ó, pode ser que você tenha registros lá do seu DNA de menos-valia, de baixa estima. Pode ser que em algum momento da sua vida você recebeu críticas excessivas, ou você recebeu exigências excessivas e você cresceu com a informação de que você é insuficiente, né? Por exemplo, assim, muitas vezes, por uma inocência em educar, os pais não apontam um comportamento disfuncional de uma criança, mas sim apontam uma personalidade. Então, é mais ou menos assim na prática. Você não teve a atitude correta. Você teve uma atitude que foi disfuncional. Aquela sua atitude de se jogar no chão, no supermercado, me pedindo bala, não corresponde a quem você é. Porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que aprende rápido, você é uma pessoa que sabe como conseguir o que quer. Olha só. E o que muitas vezes a gente escuta? Por que tu te atirou no chão do supermercado? Mas tu é um teimoso, mas é um fiasquento, mas é uma escandalosa, mas não sabe se comportar, entende? Então assim, ó, pode ter acontecido alguma situação na sua vida que em algum momento você escutou algo, ou você viu alguma cena ou algo aconteceu no seu entorno e você interpretou que você não tem as capacidades o suficientes, que você não respondeu como deveria ter respondido. E aí traz o quê? Uma informação de menos-valia, de baixa estima. E assim, isso que pode ser consequência que antes nos perguntaram de obesidade, ou de mau relacionamento, ou de não ser bem-sucedida no trabalho. A gente não sabe o que isso pode gerar, mas isso pode ser uma situação que pode gerar algum trauma, que pode ter algum comportamento disfuncional desses.
Então, basicamente, a nossa construção mental, ela vem das experiências que a gente viveu e de como a gente interpretou essas experiências, conseguindo trazer uma forma funcional, dizendo, ok, eu sou uma pessoa que erro, normal, todo mundo erra, mas eu tenho a capacidade, ou seja, a minha estima tá preservada, entende? Eu posso vir aqui e trocar todas as palavras, falar um português muito errado. E eu posso interpretar como eu sou burra. Ou eu posso interpretar, nossa, hoje talvez eu estava cansada porque a minha inteligência não fluiu da forma mais adequada. Vocês percebem? Como tudo é a nossa interpretação. E claro, gente, isso aqui eu tô trazendo pra você o melhor dos mundos. A questão é que muitas vezes a gente recebe experiências muito cedo com o nosso desenvolvimento psíquico muito imaturo. E aí a gente não consegue internalizar essa força de dizer assim, olha, todo mundo erra. Mas esse erro não tem a ver com a minha capacidade. Porque o que acontece é que a gente associa o nosso resultado de vida com a nossa personalidade. Ou seja, eu associo que porque eu não fui bem numa prova, eu sou burro. Quando, na verdade, a questão de não ter ido bem na prova não diz nada sobre mim. Diz apenas sobre um fato. Talvez eu não tenha me dedicado tanto, talvez eu não tenha utilizado a minha inteligência com todo o meu potencial. Mas em função de a gente ser viciado nessas interpretações, a gente prejudica a nossa estima. Faz sentido isso pra ti, Carol? Vamos ver, tem comentários. Oi, Valkyria! Querida, saudade de ti também. Que bom te ver aqui! Vamos puxar aqui os comentários. Quer aparecer mais vezes aqui, Valkyria, com a gente? Vamos lá. Olha, a Ana tá dizendo que à meia-noite ela tá aqui a adorar. Querida, em Portugal. Ela tá em Portugal. Que prestígio, que alegria, Ana. Obrigada. E como trabalhar esses registros mentais do passado para melhorar no futuro? Ótimo. Então, a meditação é uma das formas. Por quê? Vai lá e medita comigo todos os dias. Todos os dias, 10 da manhã. Tá tudo no nosso canal do YouTube. Não, só agora vai ser segunda e quinta, tá, gente? Segunda e quinta. E quinta-feira vai rodar aqui no Conexão HT. Então, quinta-feira, 10 da manhã, toda quinta, 10 da manhã, aqui. E segunda também. E segunda também. A gente tá rodando nos dois, tá certo. Gente, vamos lá, para aí, ó, que ficou confusa a informação. Segunda e quinta, 10 da manhã, tem meditação ao vivo aqui no Conexão HT. Estejam conosco, tá? Então, assim, a meditação, só pra gente finalizar essa pergunta. A meditação é uma forma, a gente tem também técnicas para observação mental, onde tu consegue fazer esse refinamento do teu pensamento, tu consegue limpar a tua mente desses registros traumáticos. É claro que tem registros, gente, que a gente carrega há muitos anos, então a gente precisa ter uma repetição dessas técnicas. Mas o que a neurociência nos mostrou? Que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se modificar. E com a modificação das nossas redes neurais, a gente consegue fazer o equilíbrio dessas situações traumáticas, ou seja, a gente deixa, vamos pensar assim, o músculo, vamos associar isso, a gente deixa o músculo do trauma mais enfraquecidinho e o músculo da felicidade mais forte. Então, é dessa forma, é como a gente faz com uma musculatura da perna, do braço, a gente pode fazer com o nosso cérebro. A gente sempre tem que pensar, o que eu tô alimentando mais? E uma coisa importante também sobre os nossos traumas é a gente fazer meditações e técnicas para despotencializar isso e também ter novas condutas. Lembra que eu falei antes que a sabedoria, ela tá relacionada ao quanto a gente consegue reagir de uma forma adequada? Porque o que acontece? Vamos pensar assim, ó. Vamos pegar um exemplo de uma mulher que tem baixa estima porque ela não se sentia valorizada e hoje ela pode ter um sintoma de ciúmes, tá? Então a pessoa reconhece que ela é muito ciumenta nos relacionamentos. O ciúmes, ele tem como base o quê? O medo.
Teve algum registro que eu interpretei como negativo, como traumático, e eu trouxe a informação de que eu sou insuficiente. Então eu tenho os sintomas ciúmes nos relacionamentos. Se eu observo isso, começo a me entender, eu começo a perceber esse ímpeto, eu vou fazer meditações, eu vou fazer técnicas para dessensibilizar esses traumas. Mas, lembra que eu falei, o cérebro é um músculo, então em contrapartida, eu preciso no aqui e agora ter novas atitudes, ou seja, eu preciso me educar a ter novas reações quando algo de negativo acontece. Por exemplo, eu tô com meu parceiro, com meu namorado, e eu vejo uma mulher bonitona, e eu já sinto aquele calor dos ciúmes no corpo, porque a reação vem no corpo, né? Eu preciso lembrar de ter um novo comportamento, porque, veja, eu tenho um pensamento que gera uma emoção que gera um comportamento, só que isso é um ciclo vicioso muitas vezes. E a gente tem que tornar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Por exemplo, a obesidade. A obesidade, ela tem um modus operandi. Você tem um pensamento que gera uma emoção que faz você ter um comportamento que deixa você obeso. Se eu quero resolver isso, eu preciso o quê? Mudar esses pensamentos para mudar essas emoções e mudar o comportamento, porque o comportamento vai trazer a contrapartida física. Vocês entendem como é um conjunto de fatores? Por isso que hoje de manhã eu e a Tchelle comentávamos que a gente precisa de ferramentas e é por isso que a gente ensina essas ferramentas. Mas vocês precisam escutar isso que a gente está falando para vocês, porque esse entendimento vai trazer a expansão de consciência e a expansão de consciência vai permitir que você crie uma nova versão de você, mais atualizada com aquilo que você quer. Claro que tem clientes nossos, vêm, aprendem, mudam e continuam com aquele sentimento dentro de si. Aí continuo com esses ciúmes, continuo, não consigo me aguentar. Existem ferramentas que a gente trabalha nos nossos atendimentos individuais que são mais profundas. Aquelas meditações que eu faço aqui com vocês, elas são meditações gerais que a gente pode fazer aqui aberta, que pode ser para qualquer pessoa. Mas existem traumas que precisam ser trabalhados de maneira individual, ok? E que a nossa racionalidade não sabe explicar. Então é por isso que existem os atendimentos individuais, com técnicas específicas para a gente destraumatizar essas regiões, porque a gente faz estados alterados, teta, que tem que conseguem alterar de forma imediata e mais profunda, entendem? Então tem vários níveis. O que você pode fazer o que você já sabe, fazer o que a gente já está disponibilizando. Continua sentindo? Vem para o atendimento individual que a gente vê a sua questão e trabalha com uma técnica mais pontual para o seu caso, ok? Então assim, ó, você pode dizer, fiz tudo isso que vocês estão falando, não resolve. Resolve muita coisa, mas muitas coisas a gente tem que ver com um olhar diferenciado e individual para ver o que realmente está acontecendo na sua vida. Vamos lá. Adri, sempre fui muito sensível desde criança. As pessoas me diziam que ser assim era coisa de gente fraca e reprimia essa sensibilidade. Olha só. Aí ele vai se identificar muito com isso. Eu escutei isso também, Adri. Hoje é uma das características que mais admiro em mim. Olha só, que lindo, né? É quando a gente consegue superar essa situação que por muito tempo a gente achou que fosse uma disfunção e na verdade é uma coisa linda, né? Que a gente volta a olhar pra si e tu conseguiu isso por quê? Porque tu trabalhou a tua estima própria, né? E quando a gente resgata a nossa autoestima, a gente consegue vivenciar isso que tu tá nos trazendo, que é lindo. Vamos ver a Carol. Nossa, vocês são demais. Obrigada. Que linda, que bom, Carol. Minha mãe dizia que eu era teimosa quando pequena e meu pai dizia que os 3 filhos... Que dos 3 filhos...
eu não era mais inteligente, sim, é mais esforçada. A gente escuta isso. Então tu percebe, Carol, como tem justamente esses registros, né? O Adri, não só ela, acredito que com mais gente. Pois me identifiquei! É muito bom, né? Porque a gente consegue escutar a experiência do outro e a gente entende que todos nós somos muito parecidos. Às vezes a gente olha e pensa assim, vocês já não pensaram isso? Nossa, parece que todo mundo consegue as coisas menos eu. Aí eu tava identificando isso com uma paciente minha, nossa, mas como esse pensamento ele é frequente? Por quê? Justamente por aquele padrão que eu comentava com a Marisa, porque a gente tem a tendência de olhar pro outro e julgar que pra gente é mais difícil, que pra gente não dá, que pra gente não dá certo. Então são os nossos registros negativos que, só pra finalizar a questão do trauma, os traumas eles vêm de uma forma tão forte muitas vezes porque a nossa estrutura cerebral ela é desenhada para sobrevivência. Lembra que eu até falei, os 5 pilares são necessidades básicas de sobrevivência, além da felicidade, são sobrevivência. Se a gente não atende às nossas necessidades fisiológicas, a gente não sobrevive. Então, a gente marca com 5 vezes mais poder as experiências negativas e traumáticas, porque muitas vezes uma experiência traumática pode pôr a sua vida em risco. Digamos assim, se você não tem um registro de que você precisa olhar para os 2 lados da rua antes de atravessar, você pode ser atropelado. E isso põe a sua vida em risco. Então, esses ímpetos de medo e de traumas, os traumas, eles trouxeram uma informação exagerada do risco. Mas é inerente à nossa sobrevivência a gente ter estruturas cerebrais que são de medo. É por isso que é forte, entendeu? Porque se você pode ser atropelado, você pode morrer de fome. Então tem alguns gatilhos que são ativados de uma forma muito primitiva no nosso cérebro. É por isso que a reatividade, aquele impulso de luta ou de fuga em algumas situações é tão forte, porque a gente precisa preservar a vida. Mas o que acontece é que, em função dos nossos pensamentos exagerados e negativos, a gente vai reforçando esses traumas, e aí a gente fica literalmente sempre com aquele mesmo caminho traumático, reproduzindo mais experiências. Aí você diz, mas de novo esse relacionamento não deu certo, mas de novo eu tô gorda, mas de novo eu tô sem dinheiro. Por quê? Porque você cria um padrão, você supera temporariamente e depois volta aquele padrão automatizado. Supera e volta de novo o seu padrão automatizado. E aí tá o grande ganho de quando a gente supera definitivamente essas questões. Que é por isso que a gente tá aqui com vocês, que é por isso que eu vou estar toda semana fazendo meditações com vocês, ok? Para ajudar vocês com essa superação, para parar de se repetir e a sentir essa plenitude, essa felicidade, ter uma mente mais leve, mais tranquila. Combinado? Quem vai estar aqui comigo segunda-feira na meditação? 10 da manhã. Quero ver as mãozinhas. Quem vai meditar segunda 10 da manhã para liberar os traumas? Vamos praticar, né, gente? E, gente, todas as meditações estão gravadas no nosso canal do YouTube, tá? Se você quer ver, já quer fazer alguma agora, hoje à noite, já pode entrar ali e fazer, tá? Tem mais de 24 meditações ali, tá aqui no nosso perfil. Eu e a Ellen, a gente tem um canal de conteúdo exclusivo no Telegram. O link tá também aqui na bio, tá? E, enfim, qualquer dúvida, deixem aqui que a gente tá sempre aqui pra vocês. Que lindo! Que lindo ver todo mundo
comparecendo, muito bom. Gente, olha só, pra quem ainda não tá no nosso canal do Telegram, o nosso link de acesso, porque você precisa baixar o aplicativo do Telegram no seu celular, né? E aí, o link para você acessar o nosso canal de transmissão tá aqui na nossa bio. Nesse canal, a gente compartilha vídeos, conteúdos exclusivos. Às vezes a gente tem algum insight de terminei um paciente ou tô aqui na minha vida e me veio alguma ideia, a gente vai lá no Telegram e compartilha com vocês. Então, é uma forma mais rápida de vocês receberem um insight meu e da Tchely pra gente se manter cada vez mais com esse equilíbrio emocional, com essa saúde emocional que é tão importante, tá bom? A Marisa tá dizendo que estavam lindas e inspiradas. O canal do Telegram está ótimo. Que bom! Que bom! Nos dei um feedback, né? Porque lá o canal, gente, como a gente não quis um grupo, porque como dá pra colocar muita gente, então a gente não abriu a opção de vocês conversarem lá. Porque o que a gente achou? 100 pessoas, 200 pessoas conversando, fica uma loucura, não é verdade? Então a gente deixou lá, é só pra gente postar conteúdo, pra ser mais objetivo, pra você realmente conseguir olhar no seu dia a dia. Porque senão vai ser mais um grupo pra você limpar e nem olhar, né? Não é esse o objetivo. Então a gente coloca conteúdos pontuais que a gente acha que é realmente relevante pra não encher o seu celular, mas a gente gosta de saber o que tá acontecendo. Então quem já tá lá no canal, nos conte a sua experiência com o canal. E vocês estão no canal, mas tem o nosso telefone lá. Então, vocês têm uma linha direta comigo, com a Tchely, pra trazer retornos, pra fazer perguntas. Então, a gente tá sempre aqui pra ajudar vocês a se sentirem bem e construírem a felicidade. Certo, Marisa, querida? Todos vocês, Ana, Adriana, Sônia, todo mundo que tá aqui, muito obrigada. E até a semana que vem. Um beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite! Boa noite.